Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é o Código Florestal. E eu tenho o prazer de receber hoje aqui no nosso canal a doutora Camila Facioli, advogada ambiental, advogada na CETESB, mas hoje ela está aqui como especialista em direito ambiental e vai passar-nos a expertise, né? Todos os seus conhecimentos. E gostaria de agradecer muito a doutora Camila Facioli, né, pela disponibilidade de estar aqui conosco. E eu já queria começar fazendo uma pergunta, né? O que é o Código Florestal? Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Camila, eu trabalho há 18 anos no órgão ambiental do Estado de São Paulo. Então, tenho uma certa experiência aí com o Código Florestal, desde o anterior. E quero compartilhar um pouquinho da minha experiência aqui com vocês. Então, o Código Florestal ele é uma lei que contém um conjunto de regras que buscam equilibrar a proteção ambiental com o uso dos recursos naturais existentes no nosso país, que são muitos, né? Essa lei, a 12.651, ela é a quarta maior lei florestal que nós temos. A primeira é de 1921, depois nós tivemos o Código de 34, o Código de 65, que foi onde eu comecei a estudar o Código Florestal, e acho que a maioria das pessoas também, até a gente chegar agora nessa lei de 2012, que vem estabelecer normas de proteção de florestas, de áreas de preservação permanente, reserva legal, normas para evitar incêndios florestais, manejo florestal, controlar a origem dos produtos florestais no Brasil. Então, é uma lei muito inovadora, muito completa, que disciplina o uso dos recursos naturais no Brasil hoje em dia. É a nossa última lei. Doutora Camila, mas diga-nos uma coisa aqui. Quando a gente fala de Código Florestal, automaticamente algumas pessoas já pensam nos produtores rurais. Mas a quem se aplica essa lei? Eu penso que é para todo mundo, né? Mas a gente gostaria de uma especialista falando. Então, Bruno, esse é um mito que precisa ser desfeito. O Código Florestal, ele não se aplica só aos produtores rurais. Ele se aplica tanto para as áreas urbanas quanto para as áreas rurais. Um exemplo clássico são as áreas de preservação permanente. Vou falar as APPs aqui para frente. Que cidade que não tem um rio que atravessa a área urbana? E essas faixas são protegidas também. Então, as áreas de preservação permanente, elas estarão presentes tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais. Um outro exemplo de aplicação do Código Florestal em área urbana é uma disciplina nova que diz que é obrigação dos municípios exigir que nos projetos de loteamento sejam instituídas áreas verdes. Então, ele se aplica tanto para as áreas urbanas quanto para as áreas rurais. Ok, mas eu quero simplificar mais um pouco, doutora Camila. Porque você citou as áreas de preservação permanentes, a APP, né? Você pode explicar um pouco mais detalhado o que são e para o que servem? Sim, quando a gente fala de Código Florestal, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa são as áreas de preservação permanente e a reserva legal. Ambos são espaços lato sensu especialmente protegidos, mas eles são bem diferentes. As áreas de preservação permanente são determinados espaços cobertos ou não por vegetação nativa. Isso é muito importante, porque às vezes você fala, tem lá, mas não tem nada, não tem vegetação, não tem nada. Não, a lei diz que as áreas de preservação permanente são aquelas cobertas ou não por vegetação nativa. E qual é a função das APPs, que estão presentes nas áreas urbanas e rurais, como a gente diz? Preservar o fluxo de fauna e flora, os recursos hídricos, o solo, evitando erosão. Então, são espaços que a lei vai dizer que devem ser protegidos, estão presentes em áreas urbanas ou rurais. Elas podem sofrer intervenções? Podem. O Código Florestal vai falar. As APPs podem sofrer intervenções nas hipóteses de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Mas quais são essas hipóteses? São várias. Então, assim, as APPs não são intocáveis. O Código vai dizer, eu não vou falar aqui porque é um rol muito extenso, mas eu posso, por exemplo, fazer estrada, fazer acesso, fazer atividades de utilidade pública. O município, por exemplo, ele pode fazer muito tipo de intervenção em APP. Então, não são áreas intocáveis. Agora, a reserva legal, ela vai estar presente só nas posses ou propriedades rurais. E qual que é o objetivo da reserva legal?
é conservar os recursos naturais existentes, auxiliar na conservação da vegetação, na recuperação da vegetação. E o percentual no estado de São Paulo hoje, que todo proprietário ou possuidor rural tem que ter, é de 20% da área da sua propriedade rural. Então, ambos são institutos especialmente protegidos. APPs nós vamos ter em áreas urbanas ou rurais e reserva legal somente em áreas rurais. Reserva legal pode sofrer intervenção? Pode, ela pode sofrer um manejo sustentável. Doutora Camila, foi brilhante a explicação, mas deixa eu fazer uma pergunta que me surgiu durante a vossa explicação, que é, toda reserva legal, ela é uma APP? Vamos tirar essa dúvida, né? Isso ficou, para mim, implícito, né? Mas eu queria, talvez, ali, quem está nos escutando, perceber um pouco melhor, porque eu percebi lá que a APP está dentro de propriedades rurais em áreas urbanas e a reserva legal se aplica às propriedades rurais. Mas eu entendo que a APP, ela sempre tem que estar dentro de uma propriedade rural também, né? Como que faz essa associação? Não, a reserva legal não é APP e a APP não é reserva legal, são coisas distintas. Eu posso ter uma APP na reserva legal, agora com a lei, com o novo Código Florestal, posso. Antes eu não podia. Como funcionava para o proprietário rural? Vamos falar do proprietário rural, porque ele pode ter os dois institutos no imóvel dele. Ele tinha que demarcar, vamos supor que ele tem lá um rio que atravessa o imóvel rural e ele quer regularizar os passivos ambientais. APP reserva legal. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem um rio lá de 1 metro de largura, ele tem que separar 30 metros ao lado do rio, que é a APP, e instituir mais 20% do imóvel dele com vegetação de reserva legal. Antigamente, no Código de 65, isso tinha que ser separado. Então, por vezes, o proprietário ficava sem possibilidade de utilizar o imóvel rural dele. Hoje, com a nova lei, tem algumas regras para isso, que estão lá no artigo 15 do Código Florestal. Ele pode sobrepor a reserva legal à APP. Então, passou o rio lá, ele vai separar 30 metros, nesses 30 metros de cada lado, ele pode computar a reserva legal dele. Então, pode haver sobreposição. Mas são institutos distintos. Eu posso ter no meu imóvel rural as APPs e a reserva legal, que o regime de uso e intervenção é completamente diferente do que eu posso fazer na minha APP e do que eu posso fazer na reserva legal. Ficou claro? Ficou claro. Agora me deu noção melhor, assim, você chama de institutos, né? Qual a diferença entre os dois? Mas, como você falou dos produtores rurais, eu penso que o produtor rural, ele não pode sair fazendo qualquer alteração, né? Sem estudo ou sem fazer um documento específico para isso, né? Eu ouço falar de cadastro ambiental rural. Eu não sei se tem ligação esses dois institutos que você chama com o cadastro ambiental rural, né? E se não tem ligação, né? O que seria cadastro ambiental rural e como que seria o procedimento, né, para que se fizesse alguma alteração dentro da reserva legal? Então, Bruno, aí tem um monte de resposta, um monte de viés que nós temos que abordar aqui. Todo imóvel rural tem que estar inscrito no CAR, do pequeno produtor rural, do grande produtor rural. O CAR é um registro eletrônico de âmbito nacional que contém todas as informações do imóvel rural. Hoje, seja o pequeno produtor rural, o grande produtor rural, todo proprietário de imóvel rural que vai fazer uma intervenção no seu imóvel tem que ter a reserva legal inscrita no CAR. Por quê? Ele vem pedir uma supressão de vegetação para o órgão ambiental. O que o órgão ambiental tem que verificar primeiro? Se ele separou a reserva legal dele os 20%. Porque senão ele não pode cortar vegetação nenhuma. A vegetação que tem lá tem que ser destinada à reserva legal. Então, qual a relação da reserva legal, da APP com o CAR, assim? Toda intervenção que o proprietário for fazer no imóvel dele depende da regularidade do imóvel ambiental, uma delas é a inscrição no CAR. Aí ele pode obter autorização para fazer as intervenções necessárias. E se essa reserva legal está desmatada, se essa APP está desmatada, aí ele vai ter que aderir ao programa de regularização ambiental, que está dentro do CAR. A porta de entrada do PRA
é o CAR. Então, assim, vamos resumir isso aí. Todo imóvel tem que estar inscrito no CAR. Se ele tiver passivo ambiental, ele tem que ter a inscrição dele no PRA, lá, que é o Programa de Regularização Ambiental, para ele poder obter uma autorização do órgão ambiental para fazer qualquer intervenção no imóvel. Então, a regularidade ambiental do imóvel é a primeira coisa que o proprietário deve fazer para conseguir fazer intervenções nessas áreas protegidas. Ficou mais alguma coisa? Não, ficou claro. O que eu queria aprofundar é sobre tem o programa de regularização ambiental. Eu preciso ler aqui porque eu não estou familiarizado, né, com as siglas, que é o PRA. Né? Você pode explicar um pouco mais sobre o que é o PRA e como ele funciona? Sim. O PRA é um programa de regularização ambiental do governo. No estado de São Paulo, ele está previsto na Lei 15.684 de 2015. É um programa de regularização de todos os imóveis rurais no estado de São Paulo. E hoje, a inscrição no CAR e no PRA para aqueles que necessitam, ela é condição para obter autorização para qualquer intervenção no imóvel. E uma coisa importante aqui é que de 2019 para cá, quem cuida das reservas legais, do CAR, do PRA, é a Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. Antigamente era o DPRN e depois a CETESB. Então, as pessoas ainda confundem um pouco. Hoje, qualquer assunto relacionado à reserva legal é Secretaria de Agricultura. E aí acontece muito, as pessoas procuram a gente lá na CETESB, eu quero fazer a revisão da minha reserva legal, eu quero recuperar a minha reserva legal, porque eu comecei a fazer com vocês. A gente fala, não, hoje nós não... Você procura a Secretaria da Agricultura, que todo o assunto relacionado à reserva legal, até termos antigos firmados com a CETESB, que as pessoas quiserem pedir revisão, é na Secretaria de Agricultura. E o PRA vai ser o âmbito em que todos os passivos ambientais do imóvel rural vão ser equacionados lá na Secretaria da Agricultura. Porta de entrada é o CAR, é a prévia inscrição do imóvel rural no CAR. Ah, maravilha. Olha que informação muito importante, né? Eu achei que não fosse com a Secretaria de Agricultura, né? Essa é uma informação que, para quem está assistindo, é demasiadamente importante. Mas uma coisa, a gente falou lá do proprietário rural, vamos supor que ele está irregular. Ele tem alguma sanção, né? É prevista alguma sanção por lei? Sim, a Constituição Federal, ela fala que as condutas lesivas ao meio ambiente, elas vão sujeitar as pessoas a sanções administrativas, cíveis e penais. O que significa isso, Camila? Significa que uma única conduta pode gerar 3 consequências. A responsabilidade administrativa, que é aquela que a gente conhece pela multa, o embargo, a demolição, a apreensão do material, do animal, da ferramenta da infração. Então, tem essa sanção administrativa, tem a sanção penal, que tem uma lei que prevê que a conduta pode, nem toda, mas pode ser considerada crime, aí a pessoa vai responder por um processo criminal, e tudo sem prejuízo da reparação dos danos, ou do órgão ambiental, ou do Ministério Público ajuizar uma ação, obrigando a pessoa a reparar aqueles danos ambientais. Então, assim, as consequências que estão na Constituição Federal são bem severas para quem descumpre a legislação ambiental. Ô, pessoal, vamos regularizar, ok? É a saída mais vantajosa. E falando em vantagens, né, eu falei de sanções, mas eu gostaria de saber uma outra coisa, né? O proprietário rural, ele pode usar sua reserva legal para uma atividade econômica ou utilizar ela para uma vantagem econômica? Não sei se eu posso utilizar esse termo, né? Vantagem econômica, né? Mas ele pode produzir. Como que ele pode explorar economicamente essa reserva local, ou se pode, né? Preservando. A única hipótese de intervenção na reserva legal é o manejo sustentável. Agora, como funciona o manejo, acho que você sabe falar melhor do que eu. Ele pode ser utilizado na propriedade para extrair sementes, frutos, mudas. Quando o proprietário fizer um manejo florestal sustentável na sua reserva legal
sem propósito comercial, ele precisa informar o órgão ambiental. Por que informar? Por causa de uma fiscalização. Pode chegar um agente fiscalizador, observar que a pessoa está fazendo uma intervenção na reserva legal e aplicar uma multa. Então, se esse manejo não tiver propósito comercial, ele apenas informa o órgão ambiental. E ele também pode explorar e tirar dinheiro da reserva legal preservada. E aí, se tiver propósito comercial, precisa de autorização do órgão ambiental. Essa aqui é a diferença. Então, a única hipótese de intervenção é o manejo sustentável. Ah, percebi. É assim, eu também não vou conseguir falar, doutora Camila. Eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo precisam procurar aconselhamento de empresas específicas, mas eu já fico feliz que fazendo um manejo sustentável possa se usar a reserva legal. Mas a gente está falando de produtor rural, mas é importante destacar, e no começo a gente falou isso, né? Sobre a área de preservação permanente, né, que passa pelos municípios, que está contida dentro dos municípios, qual que é a importância da população conhecer esse Código Florestal, ou a importância deles conhecerem o instituto, né, me corrija se eu estiver errado, de Isso. área de preservação permanente. A importância, eu acho que além da pessoa preservar e colaborar com a preservação dos recursos naturais existentes no nosso país, é evitar que ela responda administrativamente ou penalmente pela intervenção nesses lugares. Então, é muito importante que a pessoa conheça quais são as áreas de preservação permanente. Às vezes a pessoa não conhece, você vê muito pequeno proprietário rural fazendo intervenção perto do curso d'água, perto da nascente. Às vezes é por desconhecimento, mas, infelizmente, ele vai sofrer as sanções pelas intervenções. Então, quais são as áreas de preservação permanente? As faixas marginais, todo o curso d'água, dos dois lados, ele tem uma faixa de preservação permanente, que ela vai variar de 30 a 500 metros. Lá nos rios da Amazônia, elas chegam a faixa de 500 metros, então é muita coisa. No entorno de nascentes, topo de morro, nas veredas, nos manguezais. Quando a gente vai para o litoral sul aqui, você vê a invasão da ocupação urbana desordenada sobre os manguezais. Então, aquelas pessoas estão todas irregulares, podem sofrer sanções administrativas, sanções penais, e você vê que é por desconhecimento mesmo. Então, é muito importante para evitar a aplicação de penalidades que você conheça quais são as áreas protegidas que incidem na sua propriedade. E se a gente falou de penalidade, provavelmente tem fiscalização, né? Eu creio que haja uma fiscalização para todos esses institutos, né? Que a gente está tratando como institutos aqui. Talvez seja o termo correto. E é o termo correto, né? Eu estou escutando uma advogada ambiental falar, mas né, nós somos leigos e estamos escutando uma especialista. Então, eu creio que haja fiscalização, né? Se há uma fiscalização, você pode falar um pouco sobre a fiscalização, como ela ocorre? Sim, no Brasil, todos os entes federativos têm autonomia. A Constituição fala que todo mundo tem autonomia. Em matéria ambiental, a Constituição Federal vai dizer o quê? Que todos os entes têm o dever de fiscalizar e de proteger o meio ambiente. O que significa isso? Que tanto União, estados e municípios devem fiscalizar as condutas lesivas ao meio ambiente. No estado de São Paulo, como que funciona? No estado de São Paulo, então nós temos a Polícia Militar Ambiental fazendo fiscalização, a CETESB e os municípios. Então, o proprietário ele pode sofrer fiscalização de qualquer um dos entes na sua propriedade. E como que funciona essa fiscalização na prática? Ela começa a partir de denúncias ou de ações rotineiras programadas de fiscalização. É feito a depender da região, do conhecimento dos técnicos, das infrações que estão ocorrendo, é planejada uma fiscalização e ela ocorre. Ela ocorre por drones, imagens de satélites. Então, nós temos fiscalizações que vai a polícia, e muito comum em São Paulo, a polícia e a CETESB, cada um com seus equipamentos, um tem um equipamento mais moderno que o outro, então eles atuam em colaboração, que eles podem e devem atuar em sistema de colaboração também, e na prática nada substitui a vistoria, que é na vistoria em campo que o técnico vai lá
e constata mesmo a infração, tira fotografia, pega testemunhas. Então, funciona assim, é todos os entes fiscalizando num sistema de colaboração. Doutora, ficou claro, mas você citou uma palavra ali que é denúncia, né? Eu não vou fazer nenhum incentivo aqui, não é o nosso interesse de fazer denúncia. A população pode denunciar quando vê alguma coisa que não está em conformidade ou imagina que não está em conformidade? Ela não só pode como deve, é um comando constitucional. A Constituição, ela fala que é dever do poder público de toda a coletividade a proteção do meio ambiente. Então, todo mundo que vê a ocorrência de uma infração ambiental deve comunicar ao órgão ambiental competente. Isso é muito comum, viu, Bruno? As nossas fiscalizações, elas partem muito de reclamações da população. É a população que está ali. A gente sabe que nós temos poucos técnicos, a polícia também tem o efetivo muito pequeno, e a população que está ali na cidade, é ela que vai ver a chaminé que está poluindo, é ela que vai sentir os efeitos da fumaça que vem, do material particulado que cai no quintal dela, dos efeitos do fogo na cana que atrapalha a rotina de bairros inteiros. Então, assim, a população que está perto da infração, ela que vê o caminhão saindo com tora da propriedade rural, ela que vê o caminhão chegando com resíduos para enterrar num terreno. O poder público não está em todos os lugares, é a população que está. Então, é muito importante que essas denúncias sejam feitas em colaboração com o poder público para agilizar a fiscalização. Doutor, é claro que minha pergunta, né, foi uma pergunta inicial, mas eu queria compartilhar aqui algo, anos de experiências que eu tenho, dizer que para a população faça, né, uma denúncia quando houver irregularidades, porque às vezes uma ação pontual, né, a consequência é compartilhada. Todos nós vamos ter que compartilhar de uma consequência, seja ela ambiental, um desastre. Falamos muito hoje de mudanças climáticas, né? Coisas pontuais, consequências compartilhadas. Isso, então, me remete à importância das pessoas fazerem a denúncia, né? Agora, como advogada, né, ambiental, qual o conselho que você daria para o produtor rural, né? Voltando ali para o produtor rural, que tem a sua propriedade irregular? Proprietário rural, que procure a Secretaria de Agricultura, inscreva seu imóvel no CAR, faça adesão ao PRA, contrate bons profissionais para fazer um plano bem feito de recuperação, e que a regularidade do imóvel rural pode gerar renda, inclusive. Nós temos, quando eu falei da reserva legal, como ela poderia gerar renda, nós não falamos da reserva legal excedente. Então, o proprietário tem lá a sua reserva legal instituída. Ele fala, nossa, eu tenho uma mata bonita aqui, porque nós temos a lei da Mata Atlântica, que proíbe o corte em algumas situações. Eu tenho toda essa vegetação aqui que eu não posso cortar, também quero conservar. Poxa, eu vou vender para alguém esse excedente, para alguém compensar a reserva legal. Recuperar minha APP aqui para colaborar com a coletividade, com a proteção do recurso hídrico. Então, assim, é investir na proteção do meio ambiente, que ela pode trazer retorno financeiro, mas ela também vai trazer um retorno para toda a população do planeta. Se todo mundo fizer um pouquinho, a sua parte, eu acho que é bem satisfatório você poder colaborar com toda a população do planeta. Doutora Camila, escutando você, tem uma bagagem, um conhecimento muito vasto. E me surgiu uma outra pergunta, né? Até chegando no nosso tempo, quase limite aqui. Pronto, mas eu gostaria de explorar mais uma pergunta ou duas. Qual é? É assim, eu acredito que, como tem muito conhecimento envolvido, o produtor rural, né, ele precisa de uma ajuda. Ele consegue encontrar essa ajuda de forma pública, ou ele precisa de uma assessoria privada? Essas informações estão disponíveis em algum site ou aplicativo, né? Eu estou fazendo uma pergunta como leigo, eu realmente não sei,
né? Isso, talvez a pessoa que esteja nos assistindo faça a mesma pergunta. Hoje, todas as informações e procedimentos sobre autorizações e licenças ambientais estão nos sites dos órgãos ambientais. Então, basta que se faça a consulta. Você vai ter lá o rol de documentos. Então, assim, eu acho que hoje o poder público facilita muito o acesso a essas informações. E você pode marcar uma reunião e conversar. As agências da CETESB, por exemplo, elas têm o atendimento ao público, então você pode tirar dúvidas, porque é dever do poder público também compartilhar esse tipo de informação. E, por outro lado, o proprietário do imóvel, a depender do tipo de atividade ou empreendimento, se for muito grande, isso não vai afastar que ele contrate uma consultoria especializada. Às vezes vai ser necessário, sim. Mas pequenas intervenções em APP, em reserva legal, é possível que se faça sozinho, sim. E aí, como a inscrição no CAR ele vai precisar da planta, do memorial, a documentação é um pouquinho mais complicada, ele precisa contratar profissional. Mas a inscrição em si, lá na Secretaria da Agricultura, ele pode fazer sozinho e o roteiro é bem simplificado. Doutora Camila, obrigado, né? O tempo voa quando o bate-papo é bom. E tem esse tema, Código Florestal, APP, Reserva Legal, ele é muito vasto, né? A gente poderia ficar batendo papo aqui o dia todo e ainda assim não conseguiríamos finalizar. Mas o que eu gostaria, né, se fosse possível, uma advogada ambiental com tanta experiência, qual a mensagem que você poderia passar à população, aos produtores rurais, em relação ao Código Florestal? Eu gostaria de uma mensagem, se fosse possível. A mensagem que eu queria deixar para vocês é que é possível conciliar o desenvolvimento urbano e rural com a proteção dos recursos naturais. E como você disse, Bruno, é em benefício de todos. Uma encosta que é desmatada pode matar mais de 100 pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, a mensagem é que, além de seguir a lei, nós temos uma responsabilidade com toda a coletividade da preservação dos recursos naturais. Doutora Camila, foi um prazer recebê-la aqui. Eu adorei o nosso bate-papo. Eu gostaria de dizer que tudo que a gente escutou, e eu sempre digo assim nos finais das nossas conversas, os bate-papos que eu tenho dentro do Arena Ambiental, que conhecimento é um patrimônio da humanidade, né? Eu acho que foi riquíssimo, né? Você explorou de forma clara o tema, né? E agradeço demais esse compartilhamento de experiência. Muito obrigado. Espero que no futuro, se possível, né, a gente traga temas como esse e conte com a vossa participação. Então, só tenho a agradecer nesse momento, né? Obrigado e até mais. Obrigada pelo convite, estou à disposição aí, adoro falar sobre direito ambiental, sobre a minha prática aí do dia a dia, compartilhar com todo mundo. O que a gente tem não é para ficar guardado, é para compartilhar a informação. E eu sou muito grata pelo convite e bom dia a todos.